How are you today? Como estão vocês hoje? Eu sou a professora Sabrina Bonina e agora nós vamos iniciar mais uma aula de inglês voltada para os primeiros anos do ensino médio. Are you ready? Você está pronto? E na aula de hoje nós vamos ter como tema identificar pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos com a devida referenciação. Antes de iniciar nossa aula, vá lá, siga os canais digitais do EducaPE no Facebook, no Instagram, no YouTube. Vá lá no YouTube, se inscreva, ative o sininho, certo? Vá também no Instagram, siga a página, fique por dentro da nossa programação, certo? Então, vá lá, dê seu like, se inscreva. Bom, os personal pronouns, né? Nós vamos começar revendo um pouco dos pronomes pessoais, certo? Os personal pronouns são termos que indicam pessoas, lugares ou objetos. Os pronomes pessoais do caso reto nós chamamos de subject pronouns. Eles funcionam como sujeito da oração. Por exemplo, she's beautiful. Ela é linda. Veja que o pronome she, aí, ele está como sujeito da oração. Então, ele é um subject pronouns. Mais adiante nós vamos ver os demais, tá? Pronomes pessoais do caso oblíquo, ou seja, os object pronouns, eles funcionam como objetos. O que seria isso? Eles complementam o sentido do verbo. Lembra aquela questão que no nosso idioma em português temos a questão da transitividade verbal, certo? Sujeito, verbo, complemento. Então, o objeto ele completa ali a informação que o verbo solicita. Juan wants to meet her. Juan quer conhecê-la. Quem quer conhecer alguém. Segundo a nossa regrinha, né? Verbos terminados no infinitivo ali, conhecer, né? Recebe ali o lá, los, lais. Juan quer conhecer lá. E no inglês eu não posso dizer Juan wants to meet she, porque aí é um subject pronouns e eles funcionam apenas como sujeito. Ele vai ter que fazer o uso do equivalente, que é Juan wants to meet her. Já os possessive pronouns, tal qual no português, indicam que algo pertence a alguém ou alguma coisa. São classificados em pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Vamos ver. Possessive adjectives, né? Eles funcionam um pouco diferente do nosso idioma, porque eles não sofrem flexão de grau, por exemplo, singular, plural. Porém, eles permanecem com aquela função de sempre estar acompanhados por substantivos, modificando esses substantivos. Exemplo. My house is located on Paris Avenue. Minha casa está localizada na Avenida de Paris. Então, veja que o possessive adjective my acompanha ali o substantivo house. É qualquer casa que está localizada na Avenida de Paris? Não. It's my house. Minha casa. Então, esse possessive adjective, ele sempre acompanha o substantivo e tem ali a função de modificador, certo? Ele vai ali restringir a questão do substantivo, né? Ele está ali segmentando. Não é qualquer casa, é a minha casa. My house. Já os possessive nouns, os pronomes possessivos com equivalência substantivo, têm função de substituir o substantivo e, diferentemente dos pronomes adjetivos, que são sempre ligados a ele. Eles não sofrem flexão de grau, singular, plural, como também ocorre no nosso idioma. These bikes are mine. Estas bicicletas são minhas. Percebam que ali o mine, certo?
está substituindo ali um substantivo. Então, de primeira pessoa, óbvio. Então, ele vai ter, eu posso ali usar o possessive yes, porém don't use my, né? Que é quando tem função de adjetivo. E sim, mine. Estas bicicletas são minhas. These bikes are mine. Veja aí agora uma tabelinha bem, né, enxuta e clara de como acontece, certo? Primeiro, as questões do personal pronouns, object pronouns, possessive adjectives e possessive pronouns. Percebam que eles têm valores equivalentes e vai ser a sua função sintática que vai determinar o seu uso e a sua posição na frase. Personal pronouns, temos I, you, eu, você, he, she, it, he, ele, she, ela, it, ele, ela, mas para coisas e animais, we, nós, you, vocês e they, eles e elas. Primeira, segunda, terceira pessoa, que terceira pessoa do singular ali é he, she, it, e plural, primeira, segunda e terceira pessoa, we, you, they. Já os object pronouns, ou seja, eles vão aparecer ali quando vai completar o sentido do verbo. Eu não posso dizer Julia like I. Julia gosta de mim, então vai ser Julia like me, certo? Juan give me a flowers. Juan deu-me flores. Então, perceba que o verbo like aí pega um complemento e toda vez que houver a necessidade desse complemento, você tem que observar qual é a pessoa do discurso, primeira, segunda ou terceira pessoa singular ou plural, e fazer o uso correto. Vai ser me para a primeira pessoa do singular, you, again, né, em forma inalterada, para a segunda do singular, he, o equivalente é him, she, o equivalente é her, it é da mesma forma, we, us, you, you too, né? You também, they, them. Mas a segunda coluna vai ser utilizada apenas quando estes pronomes forem utilizados para completar o sentido do verbo. Já os possessives, né? Nós vamos aí agora trabalhar a forma completa, né? Todas as pessoas do discurso. Possessive adjectives, né? Eles vão ser ali usados juntamente com o substantivo com a função de modificá-los. Até porque, se nós formos lembrar ali da função do adjetivo, né? No sintagma, na frase ali, ou na oração, ele tem por função, certo? Qualificar ou caracterizar o substantivo. Então, se eu digo my house is on Paris Avenue, não é qualquer casa que está na Avenida de Paris, é a minha casa. Eu não estou me referindo a todas as casas, eu estou me referindo à minha casa, my house. Por isso que ele modifica o substantivo, porque ele está ali também restringindo, ele está ali caracterizando, está qualificando. Ok? Já os possessive pronouns, certo? Vai ali também fazer a questão substitutiva do substantivo ao longo do discurso. Porém, mesmo, diferentemente dos personal pronouns, eles não vão ali vir como sujeito nas orações, certo? Eles vão ali aparecer sempre pós-posto ao verbo, na parte do predicado. Então, sempre prestar atenção. É a questão de não perder a referenciação, ou seja, de quem estamos falando. Ok? Mine, para a primeira pessoa, né? Mine, yours. His, hers. Lembre-se que eles se parecem muito, então tem que ter muito cuidado. It's,
ours, yours e theirs. Eles se parecem muito, mas é a sua função sintática, né? A função que vai ser utilizada é que vai determinar quem eu vou usar e como eu vou usar, certo? Então tem que prestar muita atenção, porque você pode ali aparecer, por exemplo, its, né? O que é que vai distinguir ali um its do possessive adjectives para o its do possessive pronouns? É justamente essa função. Ele está funcionando como modificador? Ele está caracterizando esse substantivo? Sim. Se sim, é um possessive adjectives. Se não, é um possessive pronouns. Demonstrative pronouns são palavras que indicam algo, pessoa, lugar, objeto, e de acordo com a função sintática que exercem na frase, são classificados em demonstrative pronouns, né? Os pronomes ali substantivos, que substituem os substantivos ao longo do discurso, e demonstrative adjectives, pronomes adjetivos, que descrevem o substantivo, por exemplo. No primeira situação, nós temos o exemplo, ó, give me this book, dê-me este livro, certo? Então, ele está substituindo o substantivo, por exemplo, porém já está indicando, certo? Ele sempre ali vem together, bem junto do substantivo ao qual ele está se referindo. Dê-me, quem dá algo a alguém. Dê-me este livro, não é qualquer livro, é this book, este livro, é um livro específico. Já os demonstrative adjectives. That pen is yours. This is mine. Essa caneta é sua. Veja a questão ali também do uso do yours, certo? E this is mine. E esta é minha. Por que não pode ser this is mine? Porque o my sempre vai aparecer ali como object pronouns, né? Ele vai funcionar ali como objeto, complementando um verbo. Já esta, né, o mine ali, está ali substituindo o substantivo caneta. Certo? Para dizer, essa caneta é sua, esta caneta é minha, eu disse, that pen is yours, this is mine. Esta caneta é sua, esta caneta é minha. O this ali, o mine ali está substituindo o substantivo caneta, pen. Então, preste atenção, só para você começar a assimilar na questão da referenciação, de quem está se falando, sobre quem está se falando, e não perder o marco referencial. Aí temos mais um exemplo, ó, dos demonstrative pronouns, né? Como é que a gente pode ali saber o uso adequado, né? Here e there. Here aqui, there lá. Então, para perto e para longe. Quando o objeto estiver próximo a mim, here, no singular eu vou usar this. No plural eu vou usar this. E there, se estiver longe, eu vou usar no singular that e no plural those. Por exemplo, this book, né, here, está perto. E no segundo, ó, these books. Ambas situações, os livros estão perto. Então, singular, this. Plural, this. E ali, ó, that book, que ele está there, longe, não está tão perto assim. Singular and plural, those books. Teacher, se vier para completar, como é que eu vou saber se eu vou usar singular ou plural? Presta atenção no substantivo. O substantivo vai ter a marca de plural. Então, é ele que vai indicar qual demonstrative pronouns você vai utilizar, ok? Então, ó, tem também a questão do demonstrative pronouns, singular e plural. This is a red pen.
These are blue pens. Veja também a questão da presença do verbo there to be. Very important, porque em situações de completar, você vai ter ali aquela noção de saber quem é singular, quem é plural. Então, tem que prestar atenção em toda a estrutura, certo? E nos demonstrative adjectives e close, the same forms, da mesma forma. This pen is red. Né? Veja que o substantivo pen ali está no singular e também tem o verbo there to be que vai concordar em gênero e número. E these pens are blue. Estas canetas são azuis. Então, blue, as cores, elas não vão sofrer flexão de número. Não tem uma marca de plural, mas o substantivo tem e o verbo there to be também vai me indicar isso, tá bom? Pay attention, preste atenção. Agora, nós vamos analisar a short test, né, um pequeno texto, para perceber como vem a questão da marca referencial dos pronomes. Né? Nós temos aí possessive pronouns, pronoun persons, né? Pronomes pessoais. Então vamos ver como isso acontece na prática. Né? Jane is very intelligent teenager. Jane é uma adolescente muito inteligente. She is 15 years old and has 2 brothers. Ela tem 15 anos de idade e tem 2 irmãos. She goes to school in the morning and helps her parents in the afternoon. Ela vai para a escola pela manhã e ajuda os pais dela de tarde. In the evening, she studies English at school. De noite, ela estuda inglês na escola. She loves ice cream and barbecue. Ela ama, né, sorvete e churrasco. She wants an ice cream every day and on the weekend she eats barbecue. Ela come um sorvete todos os dias e nos finais de semana ela come churrasco. Né? Você provavelmente já ouviu falar o molho barbecue, é o molho de churrasco. Her brothers don't like to study, but they help their parents too. O irmão dela, her brothers, né? Os irmãos dela, não gostam de estudar. Porém, eles ajudam os pais deles também. They want to open a small restaurant. Eles querem abrir um pequeno restaurante. Because they like to work with food. Porque eles amam trabalhar com comida. Jane likes science and she wants to be a doctor. Jane gosta de ciências e ela quer ser uma médica. The father tells her that it's necessary to study a lot to be a doctor. O pai dela falou para ela que é necessário estudar muito para ser uma médica. Jane tells her father. Jane falou para o pai dela. Yes, you are correct. Sim, você está correto. This is my dream. Este é meu sonho. And I know it is possible. E eu não penso nessa possibilidade, porque, because I'm a dedicated. Eu sou dedicada. Jane's family has problems, but they believe there are solutions and they never give up. A família de Jane tem problemas, porém eles acreditam que há soluções e não desistirão. Jane doesn't have everything. Jane não tem nada. She wants, but she works hard. Ela quer, porém ela trabalha duro. Então, percebam, ó. Veja as marcas aí em negrito e que
foi demarcado. A quem estava se falando? Jane is very intelligent teenager. She is 50 years old. Quem é que tem 15 anos de idade? Jane. Quem é que vai para a escola de manhã? Jane. Quem é que ajuda os pais dela de tarde? Jane. E veja que ainda quando é a questão de referenciação, né, o pronome, tem aí, helps her, está posposto ao verbo ajudar. Então, se está completando um verbo, é a questão ali do pronome oblíquo. Então, eu não vou usar she, eu tenho que usar her. Então, quem é que gosta de ice cream barbecue? Jane. Quem é que eats ice cream every day on the weekend? She eats barbecue. Jane too. Os irmãos de quem estudam, não gostam de estudar e ajudam os pais também. Her brothers, de Jane. Então, veja que sempre não pede o marco referencial. E quando vai falar da coletividade, né, de todos, they want to open a small restaurant. Eles querem abrir um pequeno restaurante. Então, terceira pessoa do plural, certo? Agora dos personal pronouns. Veja que sempre que eu estou me referindo a uma pessoa, né? Do sujeito, né? Ela é sujeito da oração, ela é da ação, certo? Eu vou usar o personal pronouns. I, you, he, she, it, que é a terceira pessoa. We, you, they. Então, sempre que for sujeito, eu estou usando ali ou um nome ou um pronome. E quando eu for me referir a algo referente a esse sujeito, this is my dream. Este é meu sonho. O sonho de quem? De Jane. And I know it possible. Eu não acredito na possibilidade, porque nessa possibilidade, né, de não conseguir ser uma médica, porque eu estou dedicada, ela está sendo ali dedicada e confiante, certo? Ainda que os pais dela queiram tomar, ou a família em si, né, queiram tomar outros rumos, né, queiram abrir um small restaurant, queiram abrir um pequeno restaurante, ela não desiste do sonho dela, certo? Porque she wants, ela quer, but she works hard. Porém, ela trabalha duro. Porque, além dela estudar muito, ela ainda ajuda os pais dela. Então, percebam que o marco referencial, o uso aí dos pronouns, certo? Eles servem ao longo do discurso para substituir, certo? Substituir o sujeito ao longo do discurso e evitar repetições. Porque eu vou ficar dizendo direto. James tell her father. Jane's family has a problem. Aí, em vez de usar she wants, eu vou dizer Jane wants, but Jane works hard. Não, eu tenho ali que fazer uso desses pronomes adequadamente, quando na função de sujeito ou quando na função de objeto, para esse marco referencial. It's very important. Até quando você for writing, produzir textos em inglês, você tem que prestar muita atenção nisso. Para fazer o uso correto, certo? Você não vai colocar pronomes, personal pronouns posposto a verbos, porque quem completa o sentido do verbo é o object pronouns, correspondendo aos pronomes oblíquos. Você tem que fazer também ali o bom uso do demonstrative pronouns, porque quando ele estiver modificando um substantivo, você vai ter que fazer uso dos possessive adjectives, quando ele estiver ali fazendo função de substantivo, né? Substitutivo de um substantivo, que é o que dá nome às coisas. Você tem que fazer ali o uso dos possessive pronouns. Se for para demonstrar algo de um objeto que está longe ou perto, near ou far, você tem que ali fazer uso dos demonstrative pronouns. Então, it's very important. É muito importante que você preste atenção para fazer o bom uso. Tá, aí me siga nas redes. Siga mais uma vez
as redes do EducaPE. See you the next class. Bye bye.